Você já parou para pensar como é a nossa dinâmica de vida? Será que a vida realmente é só essa correria que a gente tem? Começa, acorda de manhã correndo, já toma café correndo, vai para o trabalho correndo, pega trânsito, chega no trabalho, reuniões, muitas coisas para fazer, depois volta para casa, filhos ou outras atividades profissionais ou mesmo acadêmicas. Será que realmente é a única forma que a gente tem para viver? Será que os relacionamentos, será que eles são sempre estressantes? Será que eles têm prazo de validade? Ou será que os momentos de felicidade realmente são apenas picos ao longo de um dia, ou de uma semana, de um mês, de um ano? Será que realmente a gente não consegue ter uma felicidade mais constante? Um estado que nos deixe mais felizes de uma forma mais sustentável? Meu nome é André Ramos, eu sou coach executivo, coach de vida, mediador e palestrante. Eu agradeço a sua presença hoje aqui para esse nosso encontro para falarmos desse tema que é tão importante, que é a felicidade. Nós vamos falar hoje sobre habilidades para a felicidade. O que é felicidade para você? Quando eu faço essa pergunta para amigos, clientes ou num workshop ou palestra que eu esteja conduzindo, eu tenho as mais diferentes respostas. Então surgem respostas do tipo: felicidade para mim é quando eu estou com a minha família, quando eu estou com os meus filhos, quando eu estou com os meus amigos, quando eu consigo viajar para o exterior, quando eu consigo viajar pelo Brasil, quando eu consigo uma promoção. Felicidade para mim é quando eu estou com saúde, felicidade para mim é quando eu estou com um bom salário, felicidade para mim é quando eu sou promovido. Ou seja, para cada um, felicidade pode ter um conceito diferente. Por exemplo, o que é felicidade para você? Certamente você tem a sua conceituação. Mas o mais importante aqui não é conceituar o que é felicidade. O mais importante é que cada um de nós sabe quando está feliz, porque a gente simplesmente sente. A gente não precisa conceituar a felicidade para poder sentir a felicidade. E isso aí faz a diferença. Nós simplesmente sentimos. Então é importante nesse momento que a gente comece a voltar o olhar para dentro de nós e aí perceber, ok, o que está me deixando feliz? Porque quando a gente começa a colocar a felicidade nesses eventos externos, o que a gente está fazendo? Nós estamos criando condicionalidades para essa felicidade. E essas condicionalidades acabam virando mitos, virando crenças, que isso acaba atrapalhando a nossa vida. Eu só serei feliz quando eu me casar, ou quando eu me separar, quando eu viajar para a Europa, quando eu voltar da Europa, quando eu comprar um carro novo, quando eu vender o meu carro velho. Eu só serei feliz quando alguma coisa acontecer. Ou eu só serei feliz se eu tiver um salário tal, se eu conhecer tal pessoa. Eu só serei feliz se algo mais. Ou seja, nós estamos colocando sempre condições para a nossa felicidade. E existe algo pior ainda, uma crença que pode ser muito perigosa, que é o famoso: ou você é feliz ou você não é feliz. Ou seja, a famosa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Tem um estudo da pesquisadora Sonja Lyubomirsky. Ela diz basicamente que nós temos 3 grandes fatores que impactam a nossa felicidade. Primeiro, um fator genético. Vocês podem ver aqui no gráfico que esse fator genético tem 50% do impacto na nossa felicidade. Em seguida, nós temos o quê? As circunstâncias. Todos esses eventos externos que acontecem ao nosso redor. Todas as situações que não estão sob o nosso controle. E isso tem um impacto, na média, de 10%. É óbvio que no estudo dela chegou a 20% em alguns casos, a 8% em outros casos, mas na média o impacto é de 10%. Sobram 40%. Esses 40% estão diretamente correlacionados às nossas ações intencionais. Ou seja, são as escolhas deliberadas, são as escolhas conscientes que nós fazemos no nosso dia a dia. É a forma como nós queremos viver no dia a dia. Então, é em cima dessas ações intencionais que nós temos de desenvolver as nossas habilidades. Não é em cima da genética. Por quê? A princípio, apesar de alguns estudos já começarem a mostrar que a meditação
tem possibilidade de mudar a nossa genética, isso não é ainda uma realidade corriqueira. Isso ainda não acontece de uma forma rápida. As circunstâncias. Gente, vamos combinar. Já é difícil a gente conseguir fazer uma mudança dentro da gente. Imagina tentar mudar as circunstâncias. Muitas vezes a gente consegue, se for simplesmente uma circunstância de um ambiente, sim, eu mudo desse ambiente. Mas muitas vezes nós não conseguimos mudar essas circunstâncias. Elas simplesmente existem, elas simplesmente são assim. As pessoas muitas vezes são o que são. Então nós não temos ação em cima disso. Nós podemos influenciar, mas não mudar. Então nós temos esses 40% que nós devemos investir a nossa energia. Nós devemos praticar sistematicamente, intencionalmente, deliberadamente. Então, nesses 40% que nós vamos fazer agora uma dinâmica super rápida para que você possa perceber que sim, você tem o controle sobre as habilidades que impactam na sua felicidade. Faça o seguinte, inicialmente, pense em algo que realmente te deixa muito irritado, mas realmente algo que te tira do sério. Mas pense em detalhes. Lembre-se dessa situação. Não é apenas pensar o seguinte, trânsito me deixa irritado. Não. Lembre-se especificamente de uma situação. O que aconteceu? Com quem que você estava? Qual a roupa que você estava usando? Coloque muito detalhe nessa situação. Procure se lembrar. Vou te dar cerca de 30 segundos para que você possa se lembrar em detalhes. Vamos lá. Ok, vamos lá. Como é que foi? Como que você se sentiu? Você voltou a sentir alguma sensação desconfortável? Voltou a sentir raiva, por exemplo? Voltou a se sentir irritado ou irritada? Não se preocupe, isso é normal. Agora vamos fazer o seguinte. Procure se lembrar de uma situação onde você se sentiu muito alegre, ou muito grato ou grata. Ok? Procure dar riqueza de detalhes. Pessoas, nomes, roupas, o ambiente. Procure se lembrar com bastante detalhes. Vamos lá, você tem mais 30 segundos para poder fazer isso. Então, como é que foi agora? As sensações foram diferentes, não foram? Na primeira vez, você pensou em algo que realmente te deixava irritado ou irritada. E aí, provavelmente, você se sentiu desconfortável também. No segundo momento, você se lembrou de algo que te deixava mais feliz ou te deixava muito grato. E aí? Você sentiu diferença também, não sentiu? O que teve de diferente nas duas situações? A sua escolha, o seu poder de escolha. No primeiro momento, você escolheu uma memória que te deixava desconfortável. No segundo momento, você escolheu uma memória que te deixava muito feliz. Então, a sua ação intencional, a sua escolha que fez a diferença. A sua escolha impactou ali na sua felicidade. Pensa nisso. Quando nós pensamos nas ações intencionais, muitas atividades podem vir à nossa cabeça. Por exemplo, a prática de atividades físicas, ter maior qualidade de sono, ter uma alimentação mais saudável, praticar a gratidão, praticar a generosidade, fazer meditação, fazer a prática de yoga. Então, várias coisas realmente colaboram para a nossa felicidade. Só que eu gostaria de apresentar uma abordagem diferente para você. Eu gostaria de apresentar algo antes da felicidade. Ou seja, algo que nós precisamos fazer se realmente quisermos ter uma felicidade que seja sustentável, que seja mais constante.
A primeira ação é praticar o autoconhecimento. Não dá para você ser feliz realmente se você não se conhece. Então existe uma série de conhecimentos que você precisa adquirir para que você possa efetivamente se tornar mais feliz. Quais são os seus valores? O que é que realmente te motiva? Quais são suas forças pessoais? Quais são as suas fortalezas? Quais são os seus pontos fortes? Quais são os recursos que te apoiam em tudo aquilo que você gostaria de fazer? Porque dentro da psicologia positiva, a gente sabe que quanto mais nós trabalharmos os nossos pontos fortes, os nossos talentos e as nossas forças pessoais, quanto mais alinhados nós estivermos com os nossos valores, maior será o nosso bem-estar, maior será a nossa felicidade. Então vamos fazer uma primeira prática. Em relação aos valores, você sabe quais são os seus valores predominantes? Se você não sabe, esse é o exercício para você. Vamos fazer o seguinte, você vai fazer uma listagem de todos os valores que de alguma forma existe uma relação com você. Todos os valores que você se vê conectado. Todos os valores que de fato você consegue se ver agindo através deles. Ok? Então nós vamos dar uma pausa agora no vídeo e você escreva quantos valores você encontrar dentro dessas características. Vamos lá. Então, escreveu? Provavelmente você pode ter escrito 5, 10, 15, 20 ou até mais valores. Essa quantidade não é tão importante. O importante agora é o seguinte, olhe para essa listagem, ok? Dessa listagem toda, selecione 5. 5 valores que para você estão realmente integrados no seu dia a dia. Valores que quando você se lembra deles, você vê, opa, eu faço isso. Ou seja, as suas ações diárias estão alinhadas com esses valores. Então, pare um pouco, pense e selecione apenas 5 desses valores para que nós possamos continuar a atividade. Vamos lá. Ok, então, foi difícil encontrar esses 5 valores? Quanto mais valores você escreveu, provavelmente mais difícil foi, mas em compensação, mais rico deve ter sido essa atividade, porque você conseguiu selecionar melhor quais são realmente os valores que de fato estão integrados a você, de fato se alinham com o seu pensamento, sentimento e comportamento. Agora, passe a praticar as suas atividades diárias, as suas ações intencionais, alinhadas com esses valores. E você vai perceber como vai fazer diferença. Combinado? Em relação às suas fortalezas de caráter, às suas forças pessoais, você sabe quais são? Então eu vou te fazer um convite. Você vai visitar o site www.viame.org. Esse VIA significa valores em ação em inglês. O que isso significa? São suas fortalezas de caráter. Nesse site você vai preencher um questionário, você vai fazer um teste, e esse teste ele vai te retornar uma lista com 24 fortalezas. Todo ser humano tem as 24 fortalezas. Elas serão listadas na ordem decrescente, ou seja, aquelas que estão mais presentes no seu dia a dia para aquelas que estão menos presentes. Mas lembre-se, você tem todas essas fortalezas. E novamente, por que isso é importante? Porque você vai pegar as 5 primeiras fortalezas e vai começar a praticar no dia a dia.
Ou seja, você vai fazer as suas ações intencionais alinhadas com essas fortalezas, alinhadas com essas forças pessoais. Com isso, você estará garantindo que a sua felicidade estará mais próxima, porque você estará trabalhando exatamente com aquilo que você tem de melhor. Acabamos de ver como encontrar os nossos valores, como identificar as nossas fortalezas de caráter ou as nossas forças pessoais. Vamos ver agora uma outra característica importante para nós trabalharmos a nossa felicidade dentro do processo de autoconhecimento, que são os nossos pontos fortes. Para que nós possamos identificar algo como um ponto forte, uma atividade nossa como um ponto forte, ela precisa preencher 4 critérios. O primeiro critério: aquilo que você faz é realmente bom? Está acima da média? Você entrega uma determinada regularidade acima da média? Ou seja, não basta apenas você saber os outros que estão ao seu redor estão comentando que você tem essa qualidade? Ótimo. Segundo critério: essa atividade que você está praticando ou que você deseja praticar vem de dentro? Você sente vontade de praticar? Você busca oportunidades para poder praticar essa atividade? Se sim, ótimo. Já existem 2 critérios preenchidos. O terceiro critério: o quanto você se envolve enquanto está praticando essa atividade. Se você se envolve a um nível tal que você sequer percebe a hora passar, não dá fome, não dá vontade de ir ao banheiro, você pode ter certeza, e existe um grande engajamento aí. E o quarto critério: você sente vontade de fazer novamente a mesma atividade? Ela te preenche a tal ponto que você sente vontade de procurar oportunidades novamente de fazê-la? Sim? Então você acabou de encontrar um ponto forte. O ponto forte, ele tem que ser vivenciado a cada dia. O ponto forte existe onde nós somos talentosos. Não existe ponto forte onde não existe talento. É importante que você pratique diariamente os seus pontos fortes. Lembrando, se as suas atividades estiverem alinhadas com seus valores, você estiver praticando as suas forças pessoais, e se isso for um ponto forte seu, olha, existe uma grande chance aí de você estar desenvolvendo, vivendo a felicidade, estar experienciando essa felicidade no seu dia a dia. Vamos agora para uma outra ferramenta que é extremamente importante dentro do processo das habilidades para a felicidade, que é o funcionamento da mente. Quando nós pensamos alguma coisa, esse pensamento influencia aquilo que a gente sente. E aquilo que a gente sente influencia aquilo que a gente faz. A nossa mente, ela está justamente funcionando antes do pensamento. O pensamento é um produto da mente. Só que dependendo da forma como nós interpretarmos uma realidade, como nós interpretarmos um fato, isso vai influenciar diretamente o que nós sentimos e diretamente o que nós fazemos. Então, por exemplo, imagina que você está dirigindo e aí, de repente, alguém te corta o caminho, mas de uma forma violenta, e continua a cortar os outros carros mais à frente. O seu primeiro pensamento pode ser: nossa, que ruim de roda, olha o que ele está fazendo. Isso pode te causar um pouco de raiva. E dependendo do nível da sua raiva, você pode ter uma reação de xingá-lo, de ir atrás, tentar tirar satisfação. Agora, se você, por exemplo, quando a pessoa faz isso, você interpreta e se lembra, por exemplo, de uma situação onde você precisou fazer isso, mas você estava correndo para levar o seu filho ao médico. Será que no momento que você pensou que ele poderia estar fazendo a mesma coisa, você não teria um pouco mais de empatia, um pouco mais de compaixão para a situação, mesmo sem saber de fato qual é a realidade? Mas se você interpretou dessa forma, aquilo que você vai sentir é mais calmo, é mais ameno. E isso com certeza vai influenciar a sua forma de agir. A nossa mente, ela pode ser a nossa maior amiga ou pode ser a nossa pior inimiga. A nossa mente gosta sempre de ter razão. Se você acredita que não é capaz de realizar alguma coisa, a sua mente passará a fazer um filtro das situações, das falas, dos pensamentos e das emoções, de forma a justificar para você que você não é capaz de realizar essa coisa. E você não vai realizar. E a mente vai poder dizer para você: eu tinha razão. Quando você acredita que você é capaz de fazer alguma coisa,
a sua mente vai criar todas as condições necessárias para que você possa realizar, concretizar essa ideia. E então a mente vai poder dizer novamente: eu tinha razão. Mas onde exatamente que entra esse funcionamento da mente? Como que ela pode nos impactar no dia a dia? Sempre que uma situação acontece, você gera um pensamento, você gera uma interpretação, um julgamento sobre um fato. Esse pensamento, a forma que você julgou, vai influenciar aquilo que você sente. E aquilo que você sente vai influenciar aquilo que você faz. Sabe aquelas situações onde a gente só percebe alguma coisa depois que fez? Do tipo, nossa, eu não devia ter feito isso, ou eu não deveria ter falado aquilo. Ou seja, a gente se pega apenas no final da linha. E tudo começou quando? Quando a gente julgou, quando a gente interpretou. E aí a nossa mente tem um papel fundamental, porque ela vai pegar todo o seu histórico de vida, toda a sua criação, todas as suas experiências, o seu momento atual e vai, junto com a sua visão de mundo, construir uma interpretação para um determinado fato, para uma determinada situação. A partir disso, o seu pensamento vai ser gerado. Então, um exercício que você pode fazer durante a semana é o seguinte: você vai construir uma tabela, como essa aqui do lado. Então, como você vai preencher essa tabela? Você vai ficar atento a todas as emoções mais fortes, mais intensas que você tem e que te incomodam. Então, por exemplo, imagina uma situação onde você sentiu muita raiva. Você vai nessa tabela, vai colocar o dia, vai escrever qual foi a situação, procure colocar detalhes, com quem você estava, onde você estava, o que você estava fazendo. E aí você vai dizer qual é o sentimento, qual foi a emoção que você teve e a sua intensidade. E em seguida você vai buscar qual foi o pensamento que você teve logo antes de ter esse sentimento. Ao longo da semana, todas as vezes que você tiver alguma emoção muito intensa e que seja desconfortável para você, você vai nessa tabela e preenche. Qual é o objetivo disso? É buscar identificar padrões. Pode ser que determinadas emoções, você comece a notar que elas surgem sempre em determinadas horas do dia, ou que determinadas emoções, essas mesmas emoções surjam sempre com determinadas pessoas ou em determinadas situações. Então você começa a praticar um processo de autoconhecimento e se tornar mais consciente de como a sua mente está agindo, de quais são os pensamentos que estão te ajudando a ter esse tipo de sentimento. Esse processo é um processo muito rico, às vezes pode ser um pouco trabalhoso, porque você tem que andar com uma folha de papel ou com um telefone e estar atento para poder anotar essas situações. Mas eu te garanto, é extremamente importante que você faça isso, porque no momento que você fizer, você se tornará mais consciente de como a sua mente está agindo. Nós acabamos de ver como a nossa mente pode agir como a nossa pior inimiga. E a mente, na verdade, ela não tem a intenção de te puxar o tapete, embora ela faça isso. A intenção dela é uma intenção de sobrevivência. Então ela está pensando no seu bem. Só que, na verdade, ela não está te apoiando nas tuas intenções. Ela não está te apoiando nos seus objetivos. Então ela não está agindo de forma positiva para você. Então como que nós podemos fazer para começar a mudar essa perspectiva? Como que nós podemos começar a ativar o lado positivo da mente? Primeiro ponto. Lembra quando eu falei que aquilo que nós pensamos influencia aquilo que nós sentimos? O que nós sentimos influencia aquilo que nós fazemos. Então, se você se encontra num processo de ruminação, por exemplo, onde você não consegue parar de pensar em alguma coisa que não está te ajudando, que está te fazendo mal, então você precisa cortar esse fluxo. Você precisa bloquear a mente ali. Você precisa mudar o seu foco. Então, até a mudança de foco é uma ação intencional. Então, é importante que você efetivamente consiga fazer isso. E como que a gente pode fazer? Vou te mostrar uma forma. Todas as vezes que a sua mente começar a te dizer coisas que não te apoiam, coisas que não te ajudam,
quando ela começar a ser, por exemplo, muito crítica com você mesmo, então o que você vai fazer? Você vai começar a se concentrar em outra atividade. Começa a chamar o foco de atenção da sua mente para alguma sensação do seu corpo. Então, por exemplo, vamos trabalhar com a respiração. Vamos fechar os olhos, calmamente, e vamos respirar bem devagar. Primeiro, inspirando. E depois, expirando bem devagar. Novamente, inspirando. E depois, expirando. Enquanto estiver no processo de inspiração e expiração, preste atenção na sensação do ar entrando pelo nariz. Somente isso. É como se nesse momento não existisse absolutamente nada além do ar entrando e saindo pelo nariz. Então vamos fazer novamente essa atividade, vamos respirar, só que focando toda a nossa atenção na sensação do ar entrando e saindo do nosso nariz. Faça mais 2 vezes. Abra seus olhos agora. Pode ser que durante o processo da respiração, a sua mente comece a vagar para outros espaços, comece a ter outros lugares para ela preencher. Não tem importância. Calmamente e educadamente, chame o seu foco de atenção novamente para o nariz, para o ar entrando e o ar saindo. Se durante o processo a sua mente novamente te tirar a atenção para uma outra atividade, para um outro pensamento, não tem importância. Volte o seu foco de atenção novamente para a sensação do ar entrando e saindo do seu nariz. Faça isso quantas vezes forem necessárias. Mas tente, por pelo menos 10 segundos, que seria mais ou menos o tempo de 3 inspirações e 3 expirações, tente por 10 segundos não pensar em nada, apenas sentir o ar. Quando a mente está focada na sensação do ar entrando e saindo do nariz, quando ela está integralmente focada nisso, ela necessariamente não estará pensando em outra atividade. Então você estará cortando aquele fluxo de pensamento que estava te perturbando. Se o fluxo de pensamento ainda existe, não tem importância. Volte a fazer a respiração. E faça essa respiração quantas vezes forem necessárias, a qualquer momento do dia. Espera aí, não dá para fazer? Existem muitas pessoas em volta? Não tem problema. Pare para pensar numa outra atividade. Pegue seus dedos e encoste dessa forma. Sinta o toque entre um dedo e outro. Sinta a temperatura, a textura. Sinta cada parte do seu dedo. Foque a sua atenção apenas nisso. Se você não quiser que ninguém esteja observando você ou percebendo que você está fazendo uma atividade dessa, não tem importância. Coloque a sua mão para baixo, numa posição onde ninguém esteja vendo e continue com o mesmo foco de atenção, na sensação do contato entre um dedo e o outro. Novamente, se sua mente começar a vagar para outro lugar, educadamente, chame-a de volta. Coloque o foco de atenção na sensação do tato. Tente fazer isso por 10 segundos, sem que a mente te interrompa. Isso é um exercício, é uma prática. Pouco a pouco, você vai
melhorando a sua habilidade de colocar o foco de atenção da sua mente. Existem vários benefícios que você passa a obter com essa atividade. Além de começar a cortar o fluxo de pensamento que está te provocando sensações que não são agradáveis, você começa a praticar também o foco de atenção. Então, no dia a dia, você terá mais facilidade para conseguir colocar a atenção nas atividades que você estiver fazendo. Então, não desista. Nós, desde cedo, não fomos educados a trabalhar a nossa mente. Então, é normal que você sinta uma certa resistência da sua mente. Assim como numa academia. Se você nunca fez uma academia e vai e começa a fazer exercícios para o braço, para a perna, o seu braço e sua perna vão sentir dores, né? Elas vão, de certa forma, tentar se manter na inércia, até que de fato comece a se desenvolver. A mente, funcionando como um músculo, é a mesma forma. Então você precisa prestar atenção e insistir, persistir nas atividades. E você vai ver como isso vai fazer diferença no seu dia a dia, como isso vai fazer diferença na sua felicidade. Nesse vídeo, nós vimos algumas habilidades para a felicidade. Vimos como a prática do autoconhecimento é fator fundamental para que nós possamos viver a cada dia mais feliz. Vimos como que a mente pode atuar como a nossa maior amiga ou como a nossa maior inimiga. O mais importante da mensagem que eu gostaria de deixar para você é: pratique. Pratique e pratique. É importante que essa prática se torne natural. Citando Aristóteles, nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Obrigado.